Jesus ia com muita frequência ao Monte das Oliveiras para retirar-se da cidade, para meditar, para poder ficar no silêncio. Essa agora era uma noite especial, a noite da quinta-feira, da quinta para a sexta. Era a última noite do Senhor Jesus em vida. E ele foi para o Jardim das Oliveiras, para o Monte das Oliveiras, um jardim chamado Getsemane. Getsemane, que quer dizer lagar de azeite, porque lá no Monte das Oliveiras havia um lugar onde tinha um moinho de azeite para poder produzir azeite. E nesse lugar era chamado Getsemane. Ao entrar no jardim, Jesus deixou alguns dos discípulos, deixou os discípulos e seguiu com mais três, seus três mais próximos. Jesus estava extremamente amargurado, Jesus estava triste. Vamos ver o texto de Marcos a partir do verso 32, Marcos 12, a partir do verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, Jesus e seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Jesus falou para os discípulos: fiquem aqui, eu vou orar, quero orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. A terrível angústia do Senhor Jesus, irmãos. Qual era a angústia do Senhor Jesus? Era o medo da morte? Não, irmãos, não era o medo da morte. Era o medo do peso de todos os pecados da humanidade, que poderiam fazer separá-lo de uma vez de Deus. Nunca mais ter a presença, estar na presença de Deus. A sua angústia estava antecipando a sua morte. Quem sabe a sua angústia, irmãos, era mais dolorosa, até mais dolorosa do que a morte. O pavor de separar-se para sempre do Pai. Ele disse: a minha angústia, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Sabe, irmãos, podemos imaginar. Não, nós não podemos imaginar o que Jesus estava sentindo. Nem ter um vislumbre do que Jesus estava sentindo. O peso dos pecados da humanidade sobre ele, um ser santo, um ser sem pecado. Tudo isso para poder nos salvar. E adiantando-se um pouco, prostrou-se na terra e orava para que, se possível, fosse poupado daquela hora. Mas alguns teólogos ainda dizem o seguinte: Jesus simulou tudo aquilo que aconteceu com ele. Jesus era um ser celestial e ele representou tudo aquilo, foi um ator. Mas Marcos está dizendo aqui, e os evangelhos confirmam, irmãos, Jesus estava absolutamente triste, profundamente triste. E ele dizia, verso 36, Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim, tudo é possível para você. Passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse Abba, alguns dizem que podia dizer papai, papaizinho. Nossa lição diz que não, mas de qualquer maneira ele representava um laço estreito, uma maneira particular de falar com o Pai. E era dessa maneira que Jesus estava falando com Deus. Mas ele ainda diz assim: tudo é possível. Olha, tudo é possível. Isso era um reconhecimento do poder onipotente de Deus. E Jesus estava reconhecendo isso. Mas dizia o seguinte: se for possível, então, passa de mim esse cálice. Tira de mim essa provação. Tira de mim essa morte. Esse tal afastamento por conta do pecado. Mas ainda ele dizia o seguinte: mas faça-se a tua vontade. Jesus estava pedindo, estava clamando, mas ele não queria que fizesse conforme a vontade dele, a vontade própria, mas a vontade do Pai. Sabe, irmãos, muitas vezes nós pedimos a Deus e agimos a Deus, tomamos a Deus como se fosse um despachante. Um despachante para resolver os nossos problemas. Faça isso, cuide disso, sare disso. E não colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus estava colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E nós também devemos fazer isso.
Podemos pedir a Deus, é claro, podemos insistir com Deus, é claro que podemos fazer isso. Devemos, mas devemos especialmente colocar tudo nas mãos de Deus. E aí que é difícil, irmãos. É muito difícil deixar tudo nas mãos de Deus. Mas é isso que o Senhor Jesus nos ensinou aqui. Bem, mas o Senhor tinha ido à frente, tinha deixado os 3 discípulos orando também atrás dele. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não pudesses vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não conseguiram orar, irmãos, dormiram. Você já dormiu orando, irmãos? Eu já dormi orando. Começa a oração e nem percebe como termina. De repente você está dormindo. Dada a nossa fraqueza espiritual, não conseguimos orar uma hora. Você consegue orar uma hora? Mais que uma hora? Devo confessar para vocês, irmãos, eu não consigo. A gente ora 10 minutos e já acha que foi muito. Ora 5 minutos. Imagine, uma hora. E isso estava acontecendo com Pedro, ele dormiu. Mas o que o Senhor Jesus disse para Pedro, disse para nós: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Após essa advertência, o Senhor Jesus voltou a orar. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Veja, uma oração insistente. O apóstolo não fala aqui, o evangelista não fala novamente as palavras, mas diz ele orou usando as mesmas palavras. E voltando outra vez, o que estava acontecendo com seus amigos próximos, os seus parceiros? Estavam novamente dormindo. E veio a terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Tá certo, irmãos, eles deviam estar cansados, fisicamente cansados, mas a condição espiritual deles era mais cansada ainda. E eles não conseguiam estar acordados. Por 3 vezes dormiram. Não reconheciam a gravidade da situação. Dormindo em vez de orar. E agora o Senhor Jesus falou assim: basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. Sabe, irmãos, o que estava acontecendo agora? Sem apoio, sem a solidariedade dos amigos mais próximos, Jesus falou: basta, chega. Não vou mais pedir a Deus. Está na hora de eu ser entregue. Está na hora de eu ser entregue na mão dos pecadores. E se deu agora o aprisionamento de Jesus. Qual foi a atuação de Judas nesse momento, então? Veja lá. Nas dificuldades é motivador ter amigos nos apoiando. Jesus disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mas às vezes nos esquecemos do verso seguinte: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Mas ainda era isso que Jesus desejava no Getsemane. 3 vezes ele foi buscar conforto nos discípulos. E 3 vezes eles estavam dormindo. No fim, Jesus os despertou para irem com ele e enfrentarem a provação. Ele estava pronto, mas os discípulos não. Agora Jesus, então, estava pronto para ser entregue. Quinta-feira à noite, quinta-feira da paixão. Amanhã nós vamos continuar vendo esse relato pungente de Marcos, do aprisionamento do Senhor Jesus. Mas vamos aqui ainda a um texto. Jesus orou para o cálice do sofrimento, para que o cálice do sofrimento fosse removido. Mas ele se submeteu à vontade de Deus. No restante da narrativa fica evidente que Deus não atendeu à oração do Senhor Jesus. Sabe, irmãos? A oração do Senhor Jesus, a oração de um filho, era um filho pedindo ao pai: Abba, pai, eu sei que é tudo possível. Veja, muitas vezes acontece de um filho pedir alguma coisa para você e você não pode fazer.
Você não pode fazer, você não tem condição física de fazer, ou você não tem condição financeira de fazer, nem condição de influência para poder ajudá-lo. Então aí você fica tranquilo, razoavelmente tranquilo, mas você não se sente culpado. Eu não posso fazer. O Senhor Jesus pediu a Deus que o livrasse desta morte. Deus podia fazer, ele mesmo disse: tudo posso, mas o Senhor Deus respondeu como? Não. Por que o Senhor Deus deu essa negativa para o Senhor Jesus? Porque essa negativa para o Senhor Jesus, irmãos, era uma resposta positiva para os pecadores. A negativa ao Senhor Jesus era o positivo para mim, era o positivo para você. A morte do Senhor Jesus é que possibilitou a vida eterna para cada um de nós, desde que aceitemos esse sacrifício. O cálice do sofrimento do Senhor Jesus não foi afastado para viabilizar, para prover a nossa salvação. E eu quero agora voltar a falar. Ele foi viabilizado para prover a nossa salvação, não a minha salvação, a tua salvação, a salvação de cada um de nós. Que nós sejamos, então, eternamente gratos, irmãos, por esse sacrifício que possibilitou a minha e a tua salvação.